Olá a todos, bem-vindos a mais uma explicação fantástica. Hoje a gente vai focar nos verdadeiros arquitetos invisíveis da biologia humana. É surreal pensar que componentes minúsculos, muitas vezes medidos em frações super pequenas de miligramas, têm o poder de moldar o potencial inteiro de uma vida humana desde o primeiríssimo estágio. Esses nutrientes podem ser grandes construtores ou, quando faltam, os verdadeiros ladrões silenciosos de potencial. Certo, vamos mergulhar nisso. A gravidez e aqueles primeiros anos de vida formam o que a gente chama de janela materno-infantil. Essa é, sem dúvida, a fase de maior vulnerabilidade e de apostas mais altas da nossa biologia. É um período marcado por um crescimento incrivelmente rápido. Basicamente, o que acontece biologicamente aqui acaba ditando as regras para o resto de toda a existência daquela pessoa. Nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai desvendar 3 ameaças invisíveis: a falta de vitamina A, o impacto brutal da deficiência de ferro, a importância vital do iodo e, claro, vamos fechar entendendo os escudos de saúde pública que existem para prevenir tudo isso. Parte 1. O período materno-infantil. Pensem comigo na carga biológica colossal que o corpo de uma mãe precisa suportar. Ela não está apenas se mantendo viva, ela está literalmente construindo um ser humano novo, do absoluto zero. Por isso, as deficiências durante essa janela crítica de desenvolvimento não causam apenas um mal-estar passageiro. A falta de nutrientes essenciais nesse exato momento altera de forma permanente o projeto físico e cognitivo da criança. É uma marca irreversível. Parte 2. Vitamina A e a visão. A vitamina A atua como o escudo protetor definitivo do nosso corpo. Ela é absolutamente essencial para a diferenciação das células e para o nosso sistema imunológico. Mas, quando esse escudo falha, a realidade é dura. A deficiência leva a uma condição grave chamada xeroftalmia. E o detalhe mais assustador em nações em desenvolvimento é que o primeiro sinal de alerta costuma ser a cegueira noturna. Se isso não for tratado rápido, pode evoluir para a perda total da visão. E isso ilustra brilhantemente a gravidade da situação. O impacto físico da xeroftalmia é uma realidade muito dolorosa de se presenciar, especialmente em crianças. É profundamente perturbador lembrar que uma condição capaz de causar a perda irreparável da visão é inteiramente evitável. Uma nutrição adequada e intervenções simples mudariam todo esse cenário. Para combater esse problema, o Ministério da Saúde no Brasil montou um verdadeiro ataque de precisão. Desde 1983, as crianças recebem megadoses profilácticas de vitamina A, variando de 100 mil a 200 mil unidades. E a partir de 2001, o programa deu um salto incrível, expandindo essa proteção para as mães no pós-parto. As puérperas recebem uma megadose de 200 mil unidades imediatamente após o parto, garantindo a proteção antes mesmo de saírem do hospital. Parte 3. O impacto da falta de ferro. O ferro é o nosso motor de oxigênio vital, sendo o elemento mais abundante da nossa biologia. Contudo, a escala mundial da falta de ferro é inacreditável. Estima-se que 47,4% de todas as crianças menores de 5 anos no mundo sofram de anemia. É quase metade das crianças do planeta inteiro lidando com essa deficiência, justamente no pico da fase em que mais precisam formar novos tecidos. Trocando em miúdos e olhando microscopicamente, o contraste é drástico. Células vermelhas saudáveis são robustas e cheias de cor, mas sob a anemia, essas células encolhem, ficam pálidas e perdem a força. Elas simplesmente falham fisicamente na missão de carregar a quantidade necessária de oxigênio para um cérebro que está precisando demais dessa energia para se desenvolver. Vamos avançar e entender como isso se constrói aos poucos no corpo. Esse declínio não acontece do nada, ele segue 3 estágios biológicos bem insidiosos. Primeiro, os estoques do corpo vão caindo em total silêncio. Depois, o sangue sofre algumas mudanças bioquímicas. E apenas no 3º estágio é que a produção de hemoglobina despenca de vez, instalando anemia grave. É exatamente por isso que as diretrizes clínicas classificam a gravidade da anemia através da medição da hemoglobina. E é fundamental lembrar que esses números caindo não são só um alerta de laboratório. Eles representam diretamente uma criança perdendo energia física, perdendo capacidade cognitiva, além de afetar o estado emocional e prejudicar muito o aprendizado escolar. Parte 4. Iodo e o cérebro. Se o ferro é quem transporta a energia, a gente pode dizer que o iodo é um mestre arquiteto da maturação cerebral. Ele entra em ação logo ali, a partir da 12ª semana de gestação. E sem essa matéria-prima, as consequências são severas e irreversíveis: atraso no desenvolvimento, apatia e prejuízos motores. Surpreendentemente, a deficiência de iodo ainda é a causa mais comum e totalmente evitável de retardo mental no mundo. Historicamente,
A ausência do hormônio da tireoide durante o amadurecimento cerebral gerou consequências extremas, como o cretinismo congênito. Esse cenário atesta com toda a certeza a importância absoluta de não deixarmos essa deficiência passar em branco. A prevenção precoce, literalmente, define e protege as capacidades cognitivas para toda uma vida. E por último, parte 5, estratégias de prevenção. Então, o ponto crucial é: nós não estamos indefesos contra essas carências. Existe um forte arsenal de saúde pública. Olhando para o Brasil, ao longo de 15 anos, o país foi construindo uma solução em grande escala. Eles inseriram esses micronutrientes na nossa cadeia alimentar, começando em 2002 e atualizando as leis até 2017, para garantir de 4 a 9 mg de ferro a cada 100 gramas de farinha. É a ciência operando no dia a dia, nos nossos alimentos básicos. E isso deixa a gente com uma reflexão final muito interessante. As políticas públicas criaram essa base fortificada sensacional para o período materno-infantil. Mas a fortificação entrega apenas o básico. O grande desafio agora é o nosso próprio prato. Ao avaliar a qualidade da nossa dieta diária, quais nutrientes de fato estamos fornecendo ao nosso organismo para atingir o seu pleno potencial? Fica aí o convite para prestarmos mais atenção nas escolhas de cada refeição. Muito obrigado por acompanharem essa explicação até aqui e a gente se vê na próxima.